minha esposa, né, ela recebeu o convite ali para ela ministrar, né? Isso hoje não, né? Aí a pastora perguntou, né, se eu poderia ministrar, né? Aí eu falei, posso sim, né? E eu fiquei ali em casa, né, pensando, o que eu vou ministrar hoje, meu Deus? O que eu vou ministrar hoje? E ali sentou eu e minha esposa, né? E ali a gente começou a conversar. E ali a gente entrou num assunto, numa situação que aconteceu alguns meses atrás, né, comigo. E ali Deus, ele me confirmou. É esta palavra aqui que você vai ministrar hoje, né? Eu falei que obrigado, meu Deus, né, por esta palavra que fica lá em Atos, no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 6. Atos 6. O Senhor lhe disse, é aqui que você vai ministrar, né? E eu, como sou obediente, né? Falei, é lá mesmo, né? E eu vou pensar aqui, né? Para ver se eu conto a situação. É como se fosse um testemunho, né? Aí, quando terminar aqui de ministrar, vou ver se eu conto, viu? Ato capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém? Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas era desprezada no ministério cotidiano. O 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. O 3. E escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas, o 4, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. O 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. O 6. E os apresentaram até os apóstolos, e este, orando-lhe, impuseram as mãos. E crescia, o 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, né? Até aqui. Aqui, né, eu venho entender, né, que naqueles dias, que ali estava crescendo, né, o número de discípulos, e ali, havendo, né, uma murmuração dos gregos contra ali os hebreus, né, porque as suas viúvas era desprezada, e desprezada no ministério cotidiano, né, e ali os 12, né, convocando a multidão dos discípulos, disseram,
para que a multidão ali escolhesse varões entre os irmãos, né, para que ali servisse aquelas mesas, né, porque não era razoável, né, que eles deixassem a palavra de Deus, né, e fosse servir as mesas. E ali os apóstolos, os 12 apóstolos, né, ele aconselhou a multidão ali para que escolhesse 7 irmãos, né, dentre vós. E ali os apóstolos, ele colocou ali algumas qualificações, né, que os varões teriam que ser de boa reputação e cheio do Espírito Santo, né, e de sabedoria, ao quais constituamos sobre este importante negócio, né, que ali era necessário que aqueles 7 que fosse escolhido teria que ter o Espírito Santo, teria que ser cheio do Espírito Santo, teria que ter boa reputação, né, teria que ter sabedoria. Mas e ali, né, enquanto eles perseveravam na oração do ministério da palavra, ali, né, com essa, vamos dizer assim, essa ideia, né, que aqueles apóstolos ali teve, contentou aquela multidão ali, né, ali agradou aquela multidão. Ali todos se alegraram. E ali eles elegeram, né, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E elegeram também mais 6, né, que foi Filipe, Prócamo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, né? E aqui nós observamos que Estevão, ele se destacou, né, entre os outros que foi escolhido. Ele aqui nos revela, né, que ele tinha alguma coisa a mais. Não é que os outros ali que foi escolhido, eles não tinham boa reputação, né? Porque eles tinham boa reputação, mas Estevão, né, ele tinha alguma coisa a mais, diferenciada daqueles que foi escolhido. E os apresentaram até os apóstolos, e este, orando-lhe, impuseram as mãos, né? Que aqui tudo que era feito, seja naquela época e hoje também, tem que ser feito através da oração, né? Que ali, enquanto o povo ali escolhia, os apóstolos estavam orando, né? Estavam ali buscando a confirmação de Deus, né? Que era necessário que aqueles que fossem escolhidos que fosse cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de boa reputação, para não escolher qualquer um para colocar naquela posição, né? E ali crescia a palavra de Deus, né, em Jerusalém, e se multiplicava muitos os números dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, né? O 8 aqui. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Olha aqui, né, como Estevão, ele era diferenciado dos outros que foram escolhidos, né? Que aquele era cheio de fé, de poder, e fazia prodígio e grandes sinais entre o povo, né? Os outros aqui nós vemos que foram escolhidos, que não tem essas qualidades, não foi citado essas qualidades. Ele, vamos dizer assim, que não era completo, né, como Estevão.
E levaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão, né? E aqui nós vemos, né, que eram muitos que ali disputavam para ocupar esta posição. E nessa quantidade que ali estava disputando, né, esta posição, só 7 foi escolhido, né? E aqui nós vemos que algum daqueles que não foram escolhidos, né, eles viram, né, que não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então ali eles subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, né? E ali eles incitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, arrebataram-os e o levaram-os ao conselho. Levaram-os ao conselho. Aqui nós vemos, né, que aqueles que não foram escolhidos, ali eles levantaram, né, uma falsa testemunha para que ali acusasse a Estevão, para dizer que Estevão ali estava blasfemando contra a lei de Moisés, né? E aqui nós observamos, né, que eu gostaria também de ir lá em Êxodo, né? Êxodo 20, 16. A gente dá uma olhadinha lá, o que fala, né? Nenhum dos 10 mandamentos da palavra de Deus. Êxodo 20, 16. Que diz: não dirás falso testemunho contra teu próximo, né? E aqui nós vemos aqueles ali que estavam ali praticamente irmãos, né? Ali eles levantaram falso testemunho contra Estevão. Eles ali arrumaram pessoas para que ali o confirmasse que ele estava blasfemando, né? E o 17, que aqui ele diz também: não cobiçais a casa do teu próximo, nem cobiçais a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seus boi, nem seu jumento, e nem coisas alguma do teu próximo, né? E aqui viemos observar que eles ali infringiram 2 mandamentos da lei, enquanto ele estava ali achando que estava cumprindo a lei, né? Mas fazendo da maneira errada, acusando, né, de falso testemunho, e ali cobiçando aquela posição que Estevão foi eleito ali para assumir, né? Que ali, creio eu, aqui na Bíblia não fala, mas creio eu que ali eles imaginaram, né, tirando Estevão do caminho, ele seria elegido para ocupar aquela posição, né? Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, né? E ali eles apresentaram, né, falso testemunho que dizia: este homem não cessa de proferir blasfema contra este santo lugar e a lei. Imagine aqui, né, como diz lá em Êxodo, né, 20, 16, né? E não, na verdade, faça testemunho a teu próximo, né? E aqui
ele acusa Estevão de ter procedido blasfema contra este santo lugar e a lei, né? A lei de Moisés. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para destruir, mas sim para cumprir, né? Que está lá, escrito lá em Mateus 5, acho que é 17, se eu não me engano, né? Ele não veio para destruir, mas sim para cumprir a lei. E ali, aqui nós vemos que Estevão, ele estava ali fazendo a continuidade que Jesus estava, a continuidade da lei que Jesus veio ali para cumprir, né? Que aquele povo ali, aqueles fariseus, estavam cumprindo às vezes da maneira errada, né? Da maneira que eles queriam, né? Mas Jesus, ele veio mostrar a diferença. E ali Estevão estava dando a continuidade. E somos nós hoje também. Nós estamos dando a continuidade, né, da palavra do Senhor, para que ela venha a ser cumprida da maneira correta, né? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar a costume que Moisés nos deu, né? Aqui nós vemos que não estava enxergando a verdade, né? Que Jesus veio para cumprir, né? Para que a lei fosse aplicada corretamente, né? E então todos os que estavam assentados no conselho, fixando seus olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, né? Aqui nós vemos, né, a forma que a lei foi cumprida, né? Que ali, enquanto eles levantaram ali o falso testemunho para que Estevão fosse acusado, né? Para que Estevão fosse ali talvez açoitado, chicoteado, né? Ou preso ou até morto. Mas o Senhor, Deus, quando Ele está com você, Ele sempre vai te livrar, viu? Ele sempre vai te livrar. Assim como Ele livrou aqui Estevão, né? Nós vemos aqui, né, quando o conselho ali, sentado ali, né? As pessoas daquela época que julgavam, né, no conselho, quando fixou o olho para o rosto de Estevão, ele viu como se fosse o rosto de um anjo, viu? E ali ele viu a presença de Deus no rosto de Estevão, né? Gostaria também de ir lá também na palavra oficial que o diácono José citou aqui, né? Fica lá em Eclesiastes 12. Glória a Deus, aleluias. Use. Aqui, de tudo o que te tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, né? Aqui nós vemos que temos que guardar, né, os mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. E foi o que aqueles homens ali não fizeram, né? Eles queriam aplicar da maneira errada a palavra de Deus, né? Os mandamentos de Deus. Mas que nós viemos guardar este mandamento que o Senhor ele nos traz, nos ensina, e que nós venhamos aplicar corretamente, né? A que nós não vinha acusar o nosso próximo, levantar falso testemunho para o nosso próximo, né? Nós não venha cobiçar, né? Seja ali
uma posição que o irmão ali está destacando, né? Por mérito, né? Por dele estar buscando a presença do Senhor e o Senhor ter abençoado ele. Que nós viemos dar força ao irmão, pegar na mão dele e ajudar, mas não cobiçar, viu? Porque não adianta fazer nada, né, contra a vontade de Deus. Mesmo pode estar escondido do seu irmão, mas para Deus não está. Porque aqui ele diz que há de trazer, porque Deus há de trazer a juízo tudo, toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal, né? Que diante dos olhos de Deus nada está escondido. Uma hora ou outra Ele vai trazer, né? Ele vai julgar ali, né? Quer seja bom, quer seja mal, né? Até aqui, né? O Senhor me ajudou, né? Gostaria de agradecer, né? Mas pela oportunidade. Mas antes eu vou contar um testemunho, né? Uma situação que aconteceu comigo alguns meses atrás, né? Eu estava conversando até com minha esposa, né? Eu até pensei se eu deveria falar, mas Deus está me incomodando, né? Porque já tem um tempinho que aconteceu isso. Mas Deus está me incomodando para que eu venha trazer esse testemunho, né? E agradeço também, né, muito a minha esposa, por ela sempre estar do meu lado, né? Sempre estar ali me apoiando, né? E a Deus por Ele sempre estar me dando força para resistir, né? Mesmo diante da falsa levantado, calúnia, mas Ele sempre está me fortalecendo, né? Aí pediu o irmão Zé Luiz, está dormindo. Tirar aqui para minha cama, que eu não gosto de falar muito em vídeo, né? Viu?